Boa tarde, amigos da Rádio Experimental Falcon. É com muito prazer que estamos apresentando, neste momento, o programa Pauta Psi, que é destinado aos alunos de psicologia, alunos e professores de psicologia. E hoje temos a presença da nossa querida aluna, Gabriela Salama, do terceiro período. E hoje ela vai falar para vocês sobre o Dia Internacional da Mulher. É um assunto social, é um assunto de interesse público, e nós teremos então as considerações da nossa querida aluna e amiga aqui, e a partir deste momento a palavra é totalmente dela. Muito prazer, esteja com a gente aí, Gabriela. Muito obrigada, rádio, muito obrigada, professor. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Dia Internacional da Mulher e qual é a relevância desse tema de forma social, qual a relevância dele também dentro da psicologia, como que ele afeta o estudo da psicologia, a prática e as pessoas que precisam dos profissionais da psicologia e precisam que eles estejam inseridos numa consciência sobre essa pauta. Então, o Dia Internacional da Mulher é comemorado no dia 8 de março, desde o ano de 1975, quando foi oficializado pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Mas por que foi escolhida essa data e o que significa essa data? Muita gente tem essa dúvida. Porque o Dia Internacional da Mulher, desde antes desse ano, ele já era organizado, ele já acontecia. E ele foi uma data criada, uma data retificada para não comemorativamente, mas para oficializar um dia de luta e busca por igualdade. Esse movimento ele surgiu na época operária, quando as mulheres nas fábricas tinham muito menos condições de trabalho do que os homens, as crianças também tinham péssimas condições de trabalho. Na França, por exemplo, surgiu um movimento sufragista com as mulheres em busca do seu direito de voto, do seu direito de fala. Então, essa luta feminina começou como um movimento sindical e um movimento político. E essa luta é justamente para quê? É uma luta para um espaço de fala, um espaço de reconhecimento, um espaço de deveres iguais, um espaço onde não seja aceito pagamentos inferiores, condições de trabalho inferiores, respeito inferior. E desde o ano de 1911, há registros de dias da mulher, ou seja, datas em que as mulheres se revoltaram, se organizaram politicamente para, como eu posso dizer, para contestar essa opressão, essa diminuição. Por exemplo, no dia 8 de outubro de 1917, foi uma revolução de mulheres na Rússia que levou à segunda revolução bolchevique. E o dia 8, ele é um dia onde ocorreram vários dias da mulher em locais diferentes do mundo. Então, depois de 1911, quando aconteceu um incêndio em que várias mulheres morreram, vários homens e crianças também morreram, esse tema começou a se tornar uma pauta, o reconhecimento do Dia da Mulher. Em 1975 foi reconhecido pela ONU e hoje em dia a gente tem o dia 8 de maio como esse dia de reflexão. E então foi oficializado no dia 8 de março. Mas hoje, o que significa pra gente o Dia da Mulher? Então, a gente tem esse dia, que não é uma data criada pelo comércio, diferente de todas essas outras datas que a gente tem, como o Dia dos Namorados, certas pessoas julgam também o Natal como uma data mais comercializada. O Dia da Mulher, ele é um marco dessa luta feminina para a igualdade. E ele não é um dia de celebração, mas ele é um dia de reconhecimento de luta e reconhecimento de importância.
Então seria como se a gente pudesse dizer uma celebração dessa luta. E a gente ouve muito no Dia da Mulher, a gente lê muito na internet que as mulheres não querem ganhar flores, não querem ganhar chocolates, e aí as pessoas ficam confusas porque elas não sabem o que fazer. Por que eu não posso dar flores? Por que eu não posso comemorar esse dia? Por que não tem o Dia Internacional do Homem? Então eu gostaria de explicar um pouco dessas perguntas de uma forma mais dialogada, porque muitas vezes a gente não tem um espaço onde a gente possa explicar essas questões. Bom, por que tem o Dia Internacional da Mulher e não tem o Dia Internacional do Homem? É porque, historicamente, a mulher foi colocada numa posição inferior ao homem. O homem toma uma posição no mercado de trabalho onde ele tem direito de produção, onde as ideias dele são mais ouvidas, e a mulher fica sempre subjugada numa espécie de não detenção de poder político, ou seja, não detenção de espaço de fala. E com a vontade, a imersão dos regimes democráticos, da Revolução Francesa, da época neoliberal, com o surgimento dessa noção de justiça, de igualdade, que os pobres devem ter os mesmos direitos de fala políticos que os ricos, as mulheres também entram nessa luta, assim como outros grupos de minorias. Minorias que eu digo não é minoria de número, mas sim com relação à detenção de poder político. As mulheres, então, começam a buscar por esses direitos e começam todos aqueles movimentos que eu já citei, os sindicais, sufragistas. E os homens não têm um movimento organizado de luta por poder justamente por já ser a classe detentora do monopólio desse espaço de fala. Então, essas lutas ao longo do século XX ganharam muita notoriedade e esse debate se tornou muito notório. O Dia da Mulher, ele existe para a gente reiterar que a mulher, ela precisa lutar pelos seus direitos porque ela tem direito desses direitos. Desculpa a redundância, mas é preciso reiterar que essa luta é importante. É preciso reconhecer as dificuldades pelas quais as mulheres passam todos os dias para que elas possam ter um espaço igual ao dos homens. É importante também ressaltar que não é um dia de celebração, muito obrigada por ser mulher. É um dia de muito obrigada por ser mulher e lutar pelos nossos direitos. E isso, independentemente da vertente política, independentemente se a mulher se considera feminista ou não, ela também merece Feliz Dia da Mulher, independentemente se é uma mulher de direita, de esquerda, de centro. E no quesito comercial, esse dia começou a se mostrar muito, muito lucrativo para floriculturas. Eu li, não lembro onde, que as floriculturas da Europa começaram a explorar o Dia da Mulher como uma fonte de aumentar suas vendas e propagar seus produtos. E aí, a questão das flores. Por que esse tema tão emblemático que a gente não deve dar flores para uma mulher no Dia da Mulher? Bom, porque situando um pouco o tema, um dos assuntos que a gente mais ouve recorrentemente, hoje em dia, nas mídias sociais, no nosso meio social, é abuso, principalmente abuso contra as mulheres, relacionamentos abusivos, agressões em público, feminicídio. E o abuso, um relacionamento abusivo, ele passa por 3 estágios. O primeiro é o estágio de tensão, que é quando você tem um confronto com seu abusador, você se sente ameaçado. Após o estado de tensão vem o estado da violência. E depois da violência, a gente tem o que é chamado de lua de mel, que é quando o abusador se desculpa pela violência, usa táticas manipuladoras, ou mostra pra mulher que ela não consegue viver sem ele, ou, por exemplo, dá flores pra ela. E a partir desse momento, o ciclo do relacionamento abusivo e do abuso, ele começa a ficar vicioso. Porque a lua de mel faz com que você volte pra estaca 0 e repita os outros estágios de novo. Então,
as flores dentro de um relacionamento abusivo, elas representam essa volta pro ponto zero e não uma retratação pela conduta em si. E no Dia Internacional da Mulher, dar flores remete simbolicamente a esse gesto da lua de mel. É como se durante todo o ano as mulheres lutassem pela sua posição, lutassem por igualdade, passassem por situações difíceis, complexas, fossem menosprezadas no seu trabalho por serem mulher. E aí, no Dia Internacional da Mulher, em vez de tudo isso ser reconhecido e reafirmado a sua importância, é tudo reduzido à entrega de flores e chocolate. E isso meio que reduz toda a pauta e toda a importância da significância da consciência desse dia num estado de lua de mel generalizado. E essa é a problematização que é feita em cima da entrega de flores e de chocolate. Não significa, por exemplo, então quer dizer que eu não posso mais dar flores e chocolate no Dia Internacional da Mulher? Não, eu particularmente como mulher acredito que você mulher deve se sentir confortável e aceitar o que você se sentir confortável aceitando. E você, não mulher, que queira presentear alguém no Dia Internacional da Mulher com chocolates ou flores, faça o que você se sentir confortável. Mas tem uma coisa que eu acho que não pode faltar, que é o que quer que aconteça nesse dia seja seguido pela consciência do que significa esse dia. E como que a gente pode tornar a consciência desse dia mais significativa? Como a gente pode barrar essa opressão velada? A gente precisa buscar meios de superar essas barreiras socialmente. Então, uma dessas formas é as mulheres apoiando as mulheres. Você ficar atento, por exemplo, na sua esfera próxima, em que posições você mulher se sente desconfortável para falar, você mulher se sente desconfortável em sentido de não ser reconhecida, quando que você sente que tem alguém falando mais alto que você e você fica sufocada por ser mulher, e perceber se tem alguém nessa situação ao seu redor, alguma mulher, e ajudá-la, se colocar numa posição de, numa roda de conversa, se alguém interrompe a sua colega, não tenha medo de ser rude, interrompa a pessoa que interrompeu e fala, dá licença, você pode deixar ela terminar de falar, porque é importante que a mulher não seja interrompida, porque isso vem do senso de que a mulher não tem nem direito de falar. Então, lute pelo seu espaço de fala, lute pelo seu espaço acadêmico, pesquise, lute, não aceite menos do reconhecimento que você sabe que você merece, lute pelo espaço de fala da sua mãe na mesa, lute pelo espaço de fala da sua irmã, daquela colega que você não gosta, mas vocês são mulheres, então se apoiem, porque a rivalidade feminina, ela é justamente um dos nossos maiores empecilhos para que a gente traga essa consciência à tona. E qual é a importância dessa pauta na psicologia? Bom, a psicologia, ela retrata, ela forma profissionais que estão ali para estudar e auxiliar pessoas que precisam de ajuda com os problemas que elas vivenciam socialmente. Se um psicólogo ou uma psicóloga não tem consciência da importância do Dia da Mulher, não tem consciência da existência do machismo, acha que feminismo não existe, que é balela, não entende o contexto, por exemplo, de um sofrimento feminino dentro de um espaço de trabalho, como que esse profissional ou essa profissional vai ser apto a ajudar esse paciente? Por exemplo, eu preciso ter consciência das dinâmicas que o machismo influencia numa empresa, numa escola, numa família, para eu poder entender as angústias pelas quais aquele meu paciente está passando. Mesmo que eu não concorde, mesmo que eu não consiga ver isso no meu aspecto pessoal, eu preciso conseguir me enxergar no panorama daquele paciente para poder ver tudo que compõe a conjuntura do que ele está vivendo. E só assim o psicólogo, independentemente da linha que segue, vai conseguir ajudar a sua paciente, o seu paciente. E isso é de extrema importância, porque eu, pessoalmente, já vivenciei aulas e debates em sala em que colegas meus negavam totalmente temas dados, por exemplo, estudo de caso. Vamos supor que
Vamos supor que uma mulher vai no seu consultório, tem problema X, Y, Z, e aí eu já ouvi de colegas, homens e colegas mulheres também, isso é mimimi, isso é essa onda de feminismo, isso não é esse problema que é. Mas se o paciente tá indo te procurar e pra ele é um problema, você não tem que dizer se pra você é um problema ou não, você tem que tratar o problema do seu paciente. Então, é essa necessidade da consciência, da ética do psicólogo, de se colocar no lugar do seu paciente e de tomar para si, naquele momento, que tudo que é extremamente relevante para o paciente compõe o quadro daquele paciente. E o machismo e o feminismo e a consciência sobre o Dia Internacional da Mulher, esses são temas que a gente sabe que pesam muito na saúde mental coletiva. São temas que geram discussões calorosas, são temas que a gente não sabe muito bem como tratar, a gente não sabe muito bem como a gente aborda pessoas que a gente acha que estão erradas, que a gente quer corrigir. Então, eu acho importante vir aqui reiterar a importância dessa data, agradecer a todas as mulheres que lutaram pelo meu espaço de estar aqui falando hoje e reiterar que é sempre importante a gente dialogar sobre isso, mesmo que a gente não saiba o que a gente está falando, pergunte e não tenha medo de perguntar, porque o diálogo ele é importante, e fique atento às pessoas ao seu redor, ao espaço de fala delas, porque a saúde mental, ela precisa ser prezada, ela precisa ser zelada, e é importante que a gente faça a nossa parte na nossa esfera micro, na nossa esfera macro, para garantir a saúde mental e o espaço justo e confortável de todos ao nosso redor. Então, muito obrigada à Rádio Falcon por esse espaço de diálogo, e por hoje é isso. Obrigada.